Nesse sentido, eu queria agora passar a palavra para o professor Adão Valaverde, que ele é engenheiro, professor de gestão do conhecimento e de inovação lá da PUC, do Rio Grande do Sul, que também é um núcleo muito forte, né, de inovação aqui no Brasil. Professor Adão Vilaverde. Adão Vilaverde. Adão Vilaverde. Vilaverde, exatamente. Adão Vilaverde. É castilhano, é Bija Verde. Ok. Tem a palavra, por favor. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Em primeiro lugar, agradecer por esta possibilidade, à comissão, à sua equipe. Bom dia às nossas representações da PCM, da PINE, representações de governo. Professor Zufo, transmita generosamente minhas considerações ao professor João Antônio, a quem eu tive a oportunidade de conhecê-lo nos anos 90 e tenho muito carinho por ele. E queria dizer que eu acho que assisti atentamente o conjunto das observações e acho que foram muito positivas, assim, muito claras as considerações feitas, né? Eu queria colocar uma questão um pouco nuançada, não entrou muito objetivamente, apesar de ter, acho que ficou muito claro no posicionamento da BINE e da ABCM, que é o tema do front-end, né? Então, eu queria colocar algumas considerações desse sentido. Assim. Primeiro, eu tenho uma opinião, eu tenho estudado muito esse assunto e acho que três elementos do cenário mundial nos colocam quase com a obrigação de reflexionarmos sobre esse tema e não repeli-los do ponto de vista imediato, né? Acho que pós-pandemia a dinâmica do cenário da conjuntura mundial foi enorme. O tema da necessidade de desconcentração do Pacífico do Leste da produção é absolutamente necessário, e o déficit da balança comercial, que foi referido aqui na área de produtos, enfim, da área de eletroeletrônica, é muito significativo, portanto, nós temos que enfrentar, evidentemente, esse tema. É claro que a questão de um mergulho nesse setor requer, como do ponto de vista mundial, foi dito, né, num mercado global na casa de 570 bi, que afeta mais de 40 trilhões no mundo, né, e que tem uma perspectiva de, nos próximos anos, ser de 1,3 trilhões, com toda essa concentração lá no Pacífico do Leste. Isso aí mudou a conjuntura e vejam a estratégia, vamos dizer assim, dos Estados Unidos e da China e dos outros países desse momento, de buscar uma disputa em cima dessa concentração, é uma questão central hoje do ponto de vista mundial, né? Claro que é um terreno que exige enormes subsídios públicos, né? Os Estados Unidos projetam até o final dessa década 280 bi, e a China, segundo informações que tem, já é na casa dos tri para chegar lá nessa disputa. Portanto, não é, de fato, uma disputa absolutamente simples, enfim, e absolutamente fácil. Mas a verdade é que tem um mercado significativo do ponto de vista de tecnologias maduras e não de tecnologias no estado da arte. Me refiro aí na casa de 350 até em torno de 100 nanômetros, por exemplo, né? Então, existe um mercado enorme nesse sentido, né? Inclusive, grandes players mundiais continuam atuando nesse sentido. TSMC, a Samsung Foundry, a UMC, a Global Foundry, a SMIC, inclusive, atua de forma significativa nesse mercado. E, portanto, este mercado é um mercado que existe, né? Um mercado que existe, do meu ponto de vista, se ele é um mercado que existe, ele não tem contradição, inclusive, com a questão do back-end. Ele é possível ser pensado. Por que ele deve ser pensado? Porque se a gente diz que a produção de chips ela é decisiva para fazer, por exemplo, a transformação digital, senão as economias irão morrer, e para que isso se torne um tema de estratégia de Estado, ou seja, um tema de geopolítica, portanto, é fundamental que a gente siga aprofundando a nossa política no campo, vamos dizer assim, do back-end, mas a gente consiga fazer uma coisa que é absolutamente fundamental, que o país já vem construindo de largas décadas, referido aqui na largada, inclusive na brilhante exposição do professor Zufo, né? Ou seja, nós vamos acumulando de modo que o país tem inteligência, tem conhecimento, tem expertise, tem domínio
evidentemente, no tema. E isto nós sabemos que mesmo com investimentos enormes que isto precisa, o país tem que pensar essa possibilidade. O país tem que se colocar essa pergunta. Qual é a estratégia do Brasil no campo dos semicondutores, sobretudo nesse cenário mundial e, sobretudo, nesse cenário onde, pós-pandemia, a tentativa enorme de desconcentrar lá do Pacífico do Leste e o déficit das balanças comerciais dos países, em particular o nosso, nos obrigam a pensar para além da condição, enfim, que a gente deve pensar. E, para isso, vocês sabem que nós temos aqui um requisito-chave para a manufatura, né? Já foi referido aqui, inclusive, tanto a Unitec quanto o tema da CEITEC. Tem-se um requisito-chave aqui, né? Uma fábrica constituída em caráter original numa tecnologia de 650 a 350 nanômetros, mas que, com o upgrade necessário, ou quem sabe com tecnologias emergentes, tipo nitreto de galho, carboneto de silício, enfim, essas novas tecnologias aí, nós podemos chegar a uma condição de atingir uma possibilidade de um nível de precisão com um enorme mercado para disputarmos. Para isso, deveríamos avançar naquilo que já temos aqui. Ou seja, nós temos água ultrapura e poderíamos melhorá-la, nós temos filtro de ar para partículas muito pequenas e poderíamos melhorá-los com investimento, nós temos equipamentos para produção na casa de até 350 nanômetros e poderíamos diminuí-lo, quem sabe, para a casa de 100 ou menos de 100, e temos aquilo que é decisivo e orientou todas as conversas aqui. Recursos humanos, papel das universidades, talentos, preparos, qualificação, formação e a necessidade de fortes investimentos nesse sentido. E mesmo a política de repatriação, porque o Brasil é especialista, inclusive, em formar gente e mandar para o exterior. Especialista aqui, entre aspas, evidentemente, né? Que não deveria acontecer. Então, do meu ponto de vista, isso aí seria muito importante, né? E vejam, por exemplo, até vi um exemplo antes. Hoje, uma fábrica, por exemplo, nova, né, na casa de 100 nanômetros, ela estaria em torno de 2 bi de dólar. Uma fábrica na casa de 100 nanômetros. Se nós colocássemos a fábrica que tem nessa possibilidade, eu não tenho dúvida, pelos estudos que fiz e análise que fiz, eu acho que com 10% desse valor, ou no máximo 15% desse valor, aliás, e se fosse as novas tecnologias, com a metade disso, nós poderíamos colocar essa experiência aqui, aliás, não teve o seu tempo de maturação esperado, poderíamos colocar essa experiência como experiência para que pudéssemos juntos fazermos uma parceria de uma estratégia de front-end, uma estratégia de back-end, enquanto política nacional para enfrentarmos esses temas e essas questões aqui, muito bem colocadas pelo Dr. Rogério e pelo Dr. Barbato. Então, eu faria essas considerações assim, de forma muito importante e diria duas outras coisas para finalizar, né? Eu acho que esse tema de política industrial e, particularmente, o tema de semicondutores tem que ser missão de país. Não pode, tem que extrapolar as políticas setoriais. Tem que virar missão de país. Foi o que aconteceu no Japão, na Malásia, no Vietnã, na Coreia, na China e agora, mais recentemente, com o chip low, né, low chip dos americanos, exatamente para os americanos recuperar essa questão, esse papel que eles, evidentemente, ocuparam outrora. Portanto, precisamos enfrentar os principais gargalos que a gente tem no conjunto de políticas. Eu não tenho dúvida que a Lei de Informática, o PADIS e esses instrumentos foram instrumentos estratégicos. O Plano Nacional de Microeletrônica necessita ser, evidentemente, atualizado, né? Mas, para mim, assim, para fechar mesmo, né, eu reforço essa tese, né, de que sem chip não tem transformação digital, as economias podem morrer. Do ponto de vista da segurança do Estado, isso é central, né, e mercado existe. Mercado é estável, mercado, inclusive, dependendo do nó tecnológico que nós podemos nos preparar para fazer o front-end no país, nós podemos atingir um mercado de 25% até 50%, os números mostram nesse sentido. Mas, para isso, o país precisa de um estudo fundamental, do meu ponto de vista. Tem que estudar rigorosamente, né, para investir com evidências e critérios, nos seguintes pontos. Estudar bem os produtos que o Brasil importa, localizar as tecnologias desses produtos importados,
ver quais podemos fabricar e com que nó tecnológico nós teríamos que fabricar. Só daí nós podemos fazer uma previsão de um break-even real sobre qualquer estratégia de retomada de uma fábrica de front-end no nosso país. Para mim, o momento é singular, o momento é oportuno e o Brasil tem que estar nesse seleto grupo mundial que domina e tem expertise no tema semicondutores do ponto de vista mundial. Deputado Lippe, agradeço as suas considerações. Eu fui muito breve porque tenho até uma exposição sobre esse tema e posso enviá-la se a comissão assim o desejar. Obrigado, professor Adão. Gostaria de agradecer